Antes de desaparecer, cada navio parecia perder algo mais do que a rota. Perdia a própria noção de presença. A ilha que engole navios, um ponto isolado na costa norte do Brasil, nunca aparece da mesma forma nos radares. Às vezes é sólida, às vezes simplesmente some como se respirasse. Nos últimos 40 anos, 12 embarcações foram atraídas para seu entorno, todas seguindo trajetos diferentes, mas todas registrando o mesmo padrão inquietante: uma interferência grave, um silêncio abrupto e um último aviso que nunca foi compreendido. A Marinha tenta negar, mas os arquivos vazados revelam coordenadas repetidas, mensagens cortadas e sombras captadas por sensores térmicos que não correspondem a nada conhecido. O que existe naquela ilha que faz embarcações inteiras desaparecerem sem deixar rastro? E por que ninguém que chegou perto conseguiu descrever o que viu? A gravação mais perturbadora veio da 12ª embarcação perdida. Nos segundos finais, o equipamento captou um pulso grave que ecoou 3 vezes, cada repetição mais forte que a anterior, como se algo gigantesco estivesse se aproximando sob a superfície. Logo depois, todos os sistemas apagaram simultaneamente. Motores, rádios, navegação, tudo caiu em um silêncio impossível de justificar tecnicamente. Mas o mais inquietante ocorreu dias depois, quando uma boia de localização emergiu a 12 quilômetros do ponto original. Ela estava intacta, sem danos, mas registrava movimentos que não correspondem a correntes marítimas, ventos ou embarcações, como se algo a tivesse carregado por baixo da água. A partir daqui, a história só se torna mais estranha. A costa norte do Brasil sempre foi conhecida por suas águas agitadas, sua vastidão quase silenciosa e pela sensação incômoda de que o mar, ali, guarda mais do que permite ver. Mas nada se compara à área que circunda a chamada Ilha que Engole Navios, um ponto tão remoto quanto perturbador, marcado por coordenadas que parecem se mover sutilmente a cada nova atualização de mapa. Ela não é grande, não é turística e tampouco abriga alguma comunidade. Ainda assim, tornou-se um dos locais mais temidos por pescadores, marinheiros e pesquisadores que conhecem seus relatos. O lugar ganhou fama após uma sucessão de desaparecimentos que começou de forma discreta, com pequenas embarcações de pesca, mas evoluiu para casos cada vez mais complexos e inexplicáveis, envolvendo navios de médio porte, barcos de pesquisa e, por fim, embarcações equipadas com tecnologia avançada. A estranheza desse ponto específico do litoral brasileiro se destaca não apenas pelas perdas, mas pelo padrão que acompanha cada evento. Relatos antigos mencionam mudanças bruscas de vento, bússolas enlouquecendo e um tipo de névoa densa que surge sem aviso, obscurecendo completamente o horizonte. Já registros mais recentes indicam falhas abruptas de energia, interferências impossíveis de rastrear e aparições repentinas de sombras submersas, captadas por sensores que, quando analisadas posteriormente, simplesmente não deveriam existir. Ao longo de 40 anos, 12 embarcações desapareceram ali sem deixar rastro, como se algo as tivesse engolido de forma silenciosa e definitiva. A geografia do local só aumenta o mistério. A ilha é cercada por formações rochosas profundas e vales submarinos que criam correntes imprevisíveis, mas nada que justifique o desaparecimento total de navios inteiros sem destroços, óleo ou qualquer vestígio flutuante. As autoridades tentam atribuir tudo a tempestades, falhas humanas ou condições marítimas adversas, mas nenhum desses argumentos resiste aos registros oficiais que vazaram ao longo dos anos. Se fosse apenas perigo natural, por que tantas embarcações desapareceram sem sequer emitir um pedido de socorro? Por que os últimos sinais captados sempre envolvem alguma forma de interferência eletromagnética?
E por que essa interferência parece ter origem fixa, sempre direcionada à mesma região ao redor da ilha? O que torna tudo ainda mais desconfortável é a repetição de um elemento citado discretamente nos relatórios. Pouco antes de desaparecer, cada embarcação registrou um padrão semelhante ao mencionado no início, um pulso grave, metálico, quase orgânico, que ecoa pelos cascos e reverbera nos instrumentos como se algo estivesse se aproximando. Esse detalhe, somado ao fato de que nenhuma explicação oficial satisfaz, transformou a ilha em um enigma brasileiro que parece crescer a cada investigação fracassada. É nesse cenário carregado de tensão que o caso da 12ª embarcação se destaca, não apenas pelo desaparecimento, mas pelo que deixou para trás. Sinais, registros e movimentos que desafiam qualquer interpretação racional e conectam todos os eventos anteriores em um único e inquietante mistério. A 12ª embarcação envolvida no caso, o Mar do Norte IV, não era um simples barco de pesca ou um navio comum. Pertencia a uma empresa de pesquisas oceanográficas que atuava em parceria com universidades brasileiras, equipada com sensores de alta precisão, radares de longo alcance, sistemas redundantes de energia e um protocolo rigoroso de comunicação. A missão oficial registrada nos documentos era simples: mapear alterações nas correntes marítimas naquela região remota da costa, parte de um estudo que tentava explicar comportamentos anômalos observados nos últimos anos. No entanto, pesquisadores internos afirmam que havia um segundo objetivo, não declarado publicamente: verificar relatos de sinais magnéticos irregulares que pareciam se concentrar justamente ao redor da ilha que engole navios. A tripulação era pequena, mas extremamente treinada. Eram 8 pessoas, oceanógrafos, 2 especialistas em sonar, um comandante experiente e um técnico responsável pelos equipamentos de detecção profunda. Nenhum deles tinha histórico de erros operacionais e todos haviam passado por aquele trecho do litoral diversas vezes. O que diferenciava essa missão das anteriores era a atenção incomum dada a uma área específica, marcada como Zona Vermelha no mapa interno do navio. A instrução era clara: aproximar-se lentamente, registrar todas as mudanças de pressão, observar variações de campo eletromagnético e catalogar qualquer ruído captado no sonar, por menor que fosse. Nos 2 primeiros dias, tudo ocorreu dentro da normalidade. A equipe registrou pequenas alterações nas correntes, nada fora do comum para o período do ano. Mas no 3º dia, já dentro do limite externo da zona crítica, começaram a surgir sinais preocupantes. O especialista em sonar relatou interferências que apareciam apenas por poucos segundos, como se algo estivesse tentando se esconder do equipamento. O técnico de sistemas notou pequenas oscilações nas leituras magnéticas, mas não encontrou falhas nos instrumentos. Mesmo assim, todos seguiram o protocolo e registraram cada anomalia, acreditando que se tratava apenas da proximidade com formações rochosas submarinas. Se esse caso já está deixando você inquieto, imagine o que ainda está por vir. Antes de seguirmos para as próximas descobertas, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum detalhe, porque cada novo vídeo pode trazer uma peça desse quebra-cabeça. E deixa o like e um comentário dizendo o que você acha que realmente aconteceu. A sua interação ajuda esse mistério a alcançar ainda mais pessoas. O comandante, porém, não gostou do silêncio incomum ao redor. Aquele trecho do mar sempre tivera sons característicos: o estalo de cardumes, o ruído das correntes batendo nas pedras sob a superfície. Mas agora havia apenas um vazio profundo, como se algo absorvesse o som antes que ele se espalhasse. À noite, quando tentaram alinhar os equipamentos para captar leituras mais estáveis, o radar apresentou um comportamento estranho.
Manchas surgiam e desapareciam rápido demais, sem qualquer padrão de corrente que justificasse o fenômeno. Era como se algo enorme estivesse se movendo abaixo deles, mas fora do alcance completo dos sensores. Mesmo diante desses sinais, nenhum membro da equipe sugeriu abortar a missão. Eles sabiam que aquela região carregava uma reputação de mistério, mas também sabiam que muitos dos casos anteriores envolviam barcos precários, sem sistemas de redundância ou instrumentos modernos. O Mar do Norte IV era diferente. Ao menos era o que todos acreditavam. Com confiança nos equipamentos e na própria experiência, a tripulação decidiu aprofundar o trajeto e avançar para o ponto exato marcado no plano de missão. Foi nessa aproximação que os primeiros sinais ignorados começaram a tomar forma. A bússola digital apresentou um desvio de 3 graus para oeste. Depois voltou abruptamente, como se tivesse sido puxada por uma força externa invisível. O registro disso foi tratado como uma simples interferência local, até que o técnico do sonar percebeu um segundo detalhe. O eco característico do fundo do mar parecia estar mais raso do que deveria, como se o fundo subisse e descesse em intervalos irregulares, sem qualquer justificativa geológica. A tripulação anotou, discutiu, tentou comparar com mapas antigos e, mesmo percebendo que algo não encaixava, seguiu adiante. Esse avanço final, guiado pela convicção de que nada realmente perigoso estava acontecendo, acabou sendo o último erro, porque naquele exato momento, sem saber, o Mar do Norte IV já estava entrando no mesmo ponto onde todas as outras 11 embarcações haviam desaparecido e registrando em tempo real os mesmos sinais que ninguém jamais conseguiu decifrar. O último contato do Mar do Norte IV não aconteceu de forma dramática ou marcada por gritos de socorro. Ele foi sutil, quase frio, como se a tripulação estivesse tentando entender algo que ainda não fazia sentido sequer para eles. Às 22h14, o rádio da base costeira registrou uma transmissão curta, onde o comandante relatava um comportamento instável nos instrumentos de navegação. Sua voz não parecia assustada, mas havia uma hesitação perceptível, como alguém que tenta manter a calma enquanto observa algo que foge de qualquer padrão conhecido. Ele mencionou um deslocamento inesperado de corrente e um eco estranho no sonar, algo que não correspondia a nenhuma formação geológica registrada. A base respondeu imediatamente pedindo dados adicionais. O retorno veio 30 segundos depois. O especialista em sonar assumiu a comunicação e descreveu uma interferência que aparecia e sumia sem qualquer causa aparente, quase como um pulso distante. Ele tentou transmitir as frequências captadas, mas o sinal se deformou, resultando em um ruído baixo e arrastado que nenhum técnico conseguiu decodificar. Foi a primeira vez que a base ouviu aquele som. Uma espécie de vibração grave, não contínua, mas ritmada, como se algo estivesse ecoando das profundezas. A gravação foi arquivada como anomalia não identificada. Às 22h21, o comandante informou que o radar estava captando sombras que se moviam a baixa velocidade, mas a alguns metros abaixo do alcance visual. Ele descreveu as leituras como massas irregulares, sem formato fixo, que pareciam alterar a própria assinatura enquanto se deslocavam. Não eram cardumes, não eram pedras soltas, não eram destroços. A base solicitou que reduzissem a velocidade da embarcação e aguardassem novas instruções, mas antes que a mensagem fosse totalmente transmitida, um ruído forte de interferência cortou a comunicação e o rádio ficou em silêncio por exatamente 8 segundos. Quando o sinal voltou, a tripulação já parecia mais tensa. O técnico do sistema comunicou que os sensores estavam respondendo com atraso, algo considerado impossível devido ao sistema possuir redundância tripla. As luzes internas haviam piscado 2 vezes, mas voltaram ao normal.
O comandante descreveu uma névoa incomum se formando à frente, espessa e sem movimentação de vento que justificasse sua densidade. A base pediu que enviassem imagens, mas todas chegaram distorcidas, como se a lente estivesse sob algum tipo de interferência eletromagnética. Às 22h36, veio a última mensagem compreensível. Estamos captando algo abaixo do casco. Movimento lento, não identificado, preparando o registro. O tom da voz já não era neutro como no início. Havia uma tensão contida, como se os membros da tripulação finalmente percebessem que não estavam apenas diante de uma falha técnica, mas de algo que não deveriam estar presenciando. Os sensores magnéticos indicaram uma queda brusca, seguida de um pico que fugia completamente da escala usual. O técnico relatou que os monitores estavam oscilando entre valores incompatíveis com qualquer fonte natural conhecida. A base tentou estabelecer comunicação contínua, exigindo que a embarcação se afastasse imediatamente da zona crítica. Nenhuma resposta. Tentou novamente, enviando códigos de emergência para forçar o sistema a reiniciar. Silêncio. Às 22h41, todos os registros do Mar do Norte 4 desapareceram de forma simultânea. GPS, radar, sonar, rádio e telemetria. Tudo caiu como se tivesse sido desconectado ao mesmo tempo. Não houve explosão, não houve distorção de sinal, não houve alerta. Apenas um corte seco, um vazio abrupto e absoluto, o mesmo padrão observado nas outras embarcações desaparecidas. Minutos depois, a base recebeu um último fragmento desconexo, um sinal fraco, quase irreconhecível, contendo apenas 3 pulsos graves e espaçados, exatamente como registrado nas outras missões perdidas. Depois disso, o mar voltou ao silêncio característico da região, e o Mar do Norte 4 nunca mais respondeu. Foi como se tivesse sido engolido pela própria escuridão do oceano, sem chance de reação, sem tempo para fuga, sem vestígio de existência. Um desaparecimento completo que marcou para sempre o início da investigação mais inquietante já realizada naquelas águas. O ponto exato em que tudo muda não está marcado por um único ruído ou por alguma reação imediata da tripulação, mas por uma sequência de eventos que se encadeiam com uma precisão quase inquietante, como se a própria região estivesse executando um padrão já repetido com cada embarcação desaparecida. Segundo a reconstrução feita a partir dos últimos dados extraídos do sistema do Mar do Norte 4, o momento crítico começou às 22h37, exatamente 4 minutos antes do navio desaparecer completamente dos registros oficiais. Foi quando os instrumentos do convés registraram uma queda abrupta de energia, não o suficiente para desligar os sistemas, mas o bastante para deixar todas as telas com um leve tom azulado, como se algo estivesse drenando a força do equipamento de maneira silenciosa. O técnico responsável pelos sensores percebeu a primeira anomalia real. O sonar, ao tentar mapear o fundo do mar, começou a devolver apenas um retorno vazio, como se estivesse enviando sinais para um espaço sem superfície. O fundo, que naquela região deveria ser composto por rochas, vales e pequenas elevações submarinas, parecia ter simplesmente desaparecido. O eco familiar do subsolo marinho não voltava. Era um buraco sonoro, uma ausência total de resposta. O técnico tentou recalibrar, reiniciar, trocar frequências. Nada mudou. E então, segundos depois, o sonar devolveu um único pulso longo e profundo, capturado com intensidade acima do normal. Não era eco, era emissão. Algo estava produzindo o som. Antes que a tripulação pudesse reagir, o radar começou a mostrar um padrão de movimento irregular abaixo da linha d'água. Formas grandes, indefinidas, surgiam e sumiam rápido demais, como se participassem de uma coreografia subterrânea.
O comandante ordenou que reduzissem a velocidade e entrassem em modo de observação intensiva, mas no exato momento em que a ordem foi dada, a embarcação sentiu um deslocamento sutil, quase imperceptível, como se estivesse sendo empurrada por uma corrente que não aparecia nos instrumentos. A água ao redor permaneceu estranhamente calma, sem ondulações, como se o mar estivesse segurando a respiração. Às 22h38, todas as bússolas, tanto digitais quanto analógicas, giraram em falso, marcando direções opostas por quase 3 segundos antes de voltarem ao norte verdadeiro. A tripulação, agora claramente nervosa, relatou uma vibração fraca no casco, algo que parecia vir de muito abaixo, não como o impacto de ondas, mas como um tipo de ressonância profunda que atravessava toda a estrutura metálica do navio. Foi nesse momento que o especialista em sonar captou novamente o mesmo pulso registrado nas outras embarcações desaparecidas. 3 batidas graves, espaçadas, como se algo estivesse se aproximando lentamente do casco. Ao mesmo tempo, os registros de telemetria mostram uma queda simultânea em 4 sistemas: estabilização, magnetômetro, radar secundário e iluminação interna. O corte durou menos de 2 segundos, mas foi suficiente para criar um silêncio absoluto dentro da embarcação. O ruído constante de equipamentos, que sempre preenchia o ambiente, cessou completamente, e os membros da tripulação relataram, em gravações recuperadas parcial e fragmentadamente, que era possível ouvir a própria respiração ecoando como se estivessem em um ambiente selado e oco. Enquanto tentavam reiniciar os equipamentos, uma névoa espessa começou a se formar ao redor da proa, surgindo do nada, sem qualquer mudança climática prevista. A visibilidade caiu para menos de 10 metros, e a embarcação ficou envolta em uma escuridão densa, onde o mar, o céu e o horizonte se tornaram uma única faixa indistinguível. O comandante tentou contato com a base novamente, mas o rádio retornou apenas um chiado grave, seguido de um breve registro de algo movendo água. Um som lento, arrastado, que não correspondia a nenhum tipo de corrente conhecida. Às 22h40, o evento final começou. A embarcação registrou uma pressão anormal sob o casco, não como se estivesse afundando, mas como se algo estivesse se deslocando logo abaixo. O sensor de profundidade marcou uma variação absurda, indicando que o leito marinho havia subido quase 50 metros em menos de 3 segundos, algo fisicamente impossível. Uma sombra massiva apareceu no radar, sem contorno definido, mas grande o suficiente para ocupar toda a área sob o navio. O técnico do sonar, em sua última gravação recuperada, descreveu a sensação de que o fundo do mar se abriu. Logo depois, os sistemas registraram uma sequência de falhas simultâneas: queda total de energia, perda completa de sinal, desligamento automático dos geradores. Tudo apagou ao mesmo tempo. Às 22h41, o Mar do Norte IV desapareceu completamente. Não houve explosão, não houve ruído de colisão, não houve alerta. Foi como se a embarcação tivesse sido puxada para fora da existência em um único instante, reduzida a silêncio, engolida por algo que se move sem ser visto, sem deixar rastros e sem permitir retorno. O evento principal, reconstruído peça por peça, revela apenas uma certeza: qualquer coisa que age naquela região age com precisão, força e intenção. Entre todos os elementos que cercam o desaparecimento do Mar do Norte IV, nenhum é tão perturbador quanto o fenômeno captado pelos instrumentos momentos antes do sumiço. Chamado informal pelos investigadores de o pulso, ele é a peça central do mistério. Um ruído grave, ritmado e impossível de classificar, registrado pelas 12 embarcações que desapareceram próximas à ilha que engole navios. O padrão, embora semelhante entre os casos, nunca é exatamente igual.
como se a origem do som estivesse adaptando sua forma, modulando sua intensidade e variando pequenas frequências para produzir efeitos específicos nos equipamentos que o recebem. No caso do Mar do Norte 4, o pulso foi mais forte, mais definido e mais longo que o habitual, quase como se estivesse direcionado à embarcação. Segundo a análise dos fragmentos recuperados, o som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ele não ecoava, ele preenchia. Os sensores registraram frequências que não se comportavam como ondas normais, pois não se dissipavam no ambiente. Pelo contrário, tendiam a se intensificar quando refletidas pelas estruturas metálicas do navio. Especialistas em acústica marítima afirmaram que aquilo contrariava princípios básicos da propagação sonora debaixo d'água. Ondas graves geralmente se dispersam, mas aquele pulso parecia se concentrar, se dobrar sobre si mesmo, se amplificar de forma silenciosa e, principalmente, interagir com os sistemas eletrônicos como se fosse, de alguma maneira, detectável e decodificável por eles. O movimento inexplicável captado logo antes do desaparecimento surgiu como uma sombra amorfa no radar, sem contorno estável. Não parecia ser um animal, tampouco uma formação submarina em deslocamento. Os padrões de massa registrados eram irregulares, instáveis demais, para pertencerem a qualquer criatura conhecida. Havia alterações bruscas de densidade, como se a fonte daquele movimento estivesse mudando de forma ou se fragmentando em partes menores antes de se recompor. O mais inquietante é que, em alguns segundos, o radar indicava que a massa estava abaixo do casco. No segundo seguinte, ela surgia lateralmente, como se algo estivesse circulando a embarcação em velocidade impossível. O sonar, por sua vez, captou algo ainda mais desconcertante: pequenas harmonias no pulso. Não eram apenas batidas graves. Havia um padrão secundário, quase imperceptível ao ouvido humano, que formava uma sequência matemática estranha, repetida 3 vezes antes de desaparecer totalmente. Quando analisado em laboratório, o padrão apresentava divisões rítmicas que lembravam uma espécie de linguagem primitiva, não verbal, mas rítmica, como se fosse uma chamada, um aviso ou uma resposta. Alguns especialistas chegaram a sugerir que aquele conjunto de sinais não era natural, mas emitido intencionalmente por alguma fonte. Outros, mais céticos, afirmaram que se tratava apenas de uma interferência incomum causada por correntes subterrâneas. Nenhuma teoria, porém, explica a repetição quase idêntica do fenômeno em 12 casos diferentes ao longo de 4 décadas. A parte mais desconfortável é que o pulso parece afetar diretamente os instrumentos eletrônicos. Nos segundos em que ele é registrado, todos os sistemas apresentam queda de desempenho. Telas oscilam, bússolas falham, GPS perde referência e até os estabilizadores mecânicos apresentam microdeslocamentos. No Mar do Norte 4, esse efeito foi amplificado a ponto de provocar o apagão total. Quando o pulso final ocorreu, o magnetômetro indicou uma variação tão extrema que os investigadores compararam a intensidade a uma tempestade solar, algo impossível, considerando o alcance limitado daquela região e o fato de o fenômeno se concentrar apenas ao redor da embarcação. O movimento submerso captado pelos sensores de profundidade ainda é o ponto mais debatido. O registro sugere que algo gigantesco, maior que qualquer estrutura conhecida na região, deslocou água sob o casco. Mas não há forma definida, não há padrão biológico, não há explicação geológica. O leito marinho, por mais irregular que seja, não mexe. E, no entanto, os dados indicam que houve uma suspensão súbita da profundidade registrada, como se o fundo tivesse sido puxado para baixo ou aberto como uma imensa fenda. Quando os investigadores combinaram o pulso, a queda de energia e o movimento submerso, chegaram à mesma conclusão perturbadora. O fenômeno não é aleatório.
Ele age de maneira coordenada. Ele se repete sempre que uma embarcação ultrapassa um limite invisível ao redor da ilha. Ele parece detectar a presença de tecnologia, responder à aproximação e agir de forma contundente e precisa. O Mar do Norte 4 registrou isso com clareza. E ainda assim, ninguém sabe o que está por trás desse ruído, desse movimento, dessa interferência que não se comporta como nada conhecido, mas que por algum motivo continua ativo, esperando o próximo navio que ousar entrar naquela zona silenciosa onde o mar engole tudo, até mesmo os sinais que tentam alertar sobre o que se esconde ali. A mobilização começou antes mesmo de o sol nascer, quando a Marinha finalmente aceitou que o desaparecimento das 12 embarcações na rota próxima à Ilha do Alvorão não podia mais ser tratado como coincidência geográfica ou erro humano. As imagens recuperadas, as falhas simultâneas dos sistemas e a vibração subterrânea captada antes do silêncio absoluto obrigaram as autoridades a agir com pressa, mas também com cautela. Era impossível ignorar que havia algo naquela área que operava fora dos parâmetros conhecidos, algo que parecia escolher suas vítimas e apagá-las do mapa sem deixar rastros. 3 navios de apoio, um helicóptero de varredura e uma equipe de especialistas em anomalias oceânicas foram enviados para a Zona Zero. O clima no convés era pesado. Mesmo os mais experientes evitavam conversar em voz alta, como se temessem atrair para si o mesmo destino das embarcações desaparecidas. A sensação de aproximação de um limite invisível aumentava à medida que os sensores começavam a sofrer interferências. Primeiro leves, depois abruptas, como se uma força externa estivesse dilatando e comprimindo o espaço ao redor. Quando cruzaram a fronteira marítima onde o último sinal foi captado, a água mudou de cor. Não era uma simples variação natural. Era um escurecimento denso, quase metálico, que absorvia a luz do sol. O sonar passou a exibir manchas distorcidas, como sombras que se moviam no fundo do oceano, embora não houvesse registro de vida marinha de grande porte naquela região. A Ilha do Alvorão, ao fundo, parecia se mover sutilmente no horizonte. Um efeito óptico, diziam alguns. Um aviso silencioso, pensavam outros. O primeiro indício de que aquela busca não seria comum surgiu quando o helicóptero relatou a presença de um gigantesco redemoinho estacionário, girando sem deslocamento e sem qualquer explicação física plausível. Ele não puxava água, nem criava ondas. Apenas girava como um olho observando a superfície. Mas, à medida que a equipe se aproximou, o redemoinho diminuiu de intensidade até desaparecer completamente, como se tivesse se escondido. A tripulação principal lançou drones submersíveis. Todos foram perdidos em menos de 10 minutos. Os sinais se apagaram de forma sincronizada, sem qualquer alerta técnico, sem colisões, sem profundidade crítica. Simplesmente morreram. A última imagem registrada foi um flash azulado no fundo do mar, seguido por uma escuridão total. O padrão era idêntico ao das 12 embarcações desaparecidas, idêntico demais para ser ignorado. O comandante, tomado por uma inquietação crescente, ordenou que a equipe varresse manualmente a área. Foi nessa etapa que encontraram a primeira evidência física em semanas. Um fragmento metálico, parcialmente deformado, que flutuava sobre a água como se fosse leve demais para pertencer a um casco naval. Mas o que chamou a atenção não foi o material, e sim o fato de que ele estava quente, como se tivesse acabado de ser submetido a uma pressão absurda. Não havia explicação para aquilo. A busca se intensificou. Mas quanto mais aprofundavam a investigação, mais claro se tornava que estavam lidando com algo que modificava o ambiente ao redor. Bússolas giravam sem sentido, equipamentos de navegação falhavam, e a comunicação com a base oscilava como se houvesse uma barreira invisível interferindo nos sinais.
Era como se uma segunda camada de realidade estivesse operando ali, escondida logo abaixo da superfície. E então vieram os sons. Primeiro suaves, quase imperceptíveis, depois mais definidos, batidas rítmicas, semelhantes às captadas nos registros antes do desaparecimento das embarcações. Elas ecoavam pelo casco, ressoando em uníssono com as ondas, como se algo estivesse tentando se comunicar ou avisar. O padrão era constante, frio e calculado, como se tivesse sido desenhado para atrair atenção e, ao mesmo tempo, repelir qualquer tentativa de aproximação. No final do 6º dia de busca, quando a neblina fechou de forma tão repentina que o mar sumiu diante de seus olhos, a equipe finalmente percebeu a dimensão do que estavam enfrentando. Não era apenas um enigma marítimo, não era apenas uma anomalia oceânica. Era algo vivo, intencional e possivelmente antigo demais para ser compreendido. Um elemento que transformava a Ilha do Alvorão em um labirinto silencioso, onde cada passo dado podia ser o último dentro do mistério do desaparecimento que engolia navios sem deixar testemunhas. A embarcação de busca mal havia terminado de registrar os últimos ruídos quando o operador do convés gritou por atenção. Algo flutuava próximo à proa, movendo-se contra a correnteza como se estivesse sendo guiado. Ao ser recolhido, o objeto revelou-se um fragmento de madeira saturado de água, porém surpreendentemente íntegro, como se tivesse sido preservado em condições impossíveis. Não trazia marcas de broca marinha, nem desgaste oceânico, nada que indicasse longos períodos à deriva. A madeira parecia recente demais, fresca demais, para pertencer a qualquer uma das embarcações desaparecidas nos últimos meses. Mas não era isso que tornava o achado tão inquietante. Gravada na superfície, quase como uma cicatriz profunda, havia uma sequência de entalhes, símbolos alinhados em forma de espiral, intercalados por marcas diagonais que pareciam ter sido feitas com algum instrumento metálico. A equipe inicialmente acreditou que fosse algum tipo de código náutico rudimentar, porém, nenhum atlas, manual técnico ou referência histórica registrava símbolos daquela natureza. Era como se tivessem sido feitos por mãos humanas e, ao mesmo tempo, por algo que não compreendia completamente a função da escrita. Quando o fragmento foi colocado sobre uma mesa iluminada, algo ainda mais desconcertante aconteceu. A umidade impregnada na madeira começou a se mover, formando pequenos caminhos que escorriam na direção dos entalhes, como se fossem atraídos por eles. Era uma reação impossível, sem explicação química ou física. Mas o fenômeno se intensificou quando o técnico aproximou um detector eletromagnético do objeto. O fragmento reagiu, pulsando com um sinal fraco, quase como um batimento cardíaco. Nenhuma madeira deveria emitir pulsos eletromagnéticos sozinha. Nenhuma. Com a tensão aumentando, o comandante solicitou uma análise imediata. O laboratório improvisado da embarcação iniciou varreduras com luz ultravioleta, revelando algo que gelou a espinha de todos. Impressões digitais, docenas delas, sobrepostas, caóticas, como se dezenas de mãos diferentes tivessem segurado aquele objeto nos últimos instantes antes de desaparecer. Algumas impressões eram humanas, outras, porém, apresentavam proporções estranhas. Dedos longos demais, espaçamentos anormais, ângulos impossíveis. Não havia qualquer registro biométrico que se aproximasse daquelas marcas. Enquanto a equipe tentava processar o absurdo do achado, um dos especialistas analisou a estrutura interna do fragmento com um scanner profundo. O resultado foi ainda pior. No interior da madeira havia uma espécie de microvibração constante, como se algo vivesse ali dentro. O scanner detectou padrões rítmicos que lembravam moduladores de frequência, embora mais primitivos. Era como se a madeira tivesse registrado ou absorvido um tipo de mensagem.
O padrão era idêntico ao do misterioso pulso detectado antes do desaparecimento das embarcações, o mesmo que atormentava os investigadores desde o início do mistério do desaparecimento. A partir desse ponto, a sensação de que estavam lidando com algo que não obedecia às leis naturais ficou evidente. O fragmento não se comportava como madeira, não reagia como um artefato comum e não carregava marcas compatíveis com nenhuma tecnologia conhecida. Pior ainda, os entalhes no objeto combinavam perfeitamente com padrões observados em satélites que semanas antes haviam registrado variações estranhas no campo magnético ao redor da Ilha do Alvorão. Foi então que a evidência final emergiu. E ela desmontou completamente qualquer explicação convencional. Ao projetarem o padrão dos entalhes em um mapa tridimensional, perceberam que a espiral se alinhava com precisão assustadora à trajetória das 12 embarcações desaparecidas, como se aquilo fosse um mapa ou um aviso tardio. As marcas pareciam indicar não apenas um caminho, mas um destino. Um ponto exato no meio do oceano, onde todas as rotas se encontravam antes de desaparecerem sem deixar vestígios. O que ninguém conseguia explicar era como esse fragmento havia surgido na superfície, fresco, quente, pulsando com vida, carregando sinais impossíveis e alinhado com trajetórias registradas apenas nos sistemas internos de navios desaparecidos há meses. A madeira estava ali. A mensagem estava ali, mas a lógica, a razão e a ciência não estavam. E aquela evidência, absurda, impossível, viva, era apenas o começo do verdadeiro pesadelo que aguardava. Com a tensão crescente a bordo e a pressão por respostas aumentando em terra firme, as autoridades exigiram que a equipe de investigação apresentasse hipóteses concretas. Mesmo sabendo que nada se encaixava, os especialistas foram obrigados a revisitar as velhas teorias, aquelas consideradas pilares quando o assunto era desaparecimentos marítimos no litoral brasileiro. Mas à medida que cada hipótese era exposta, ficava mais evidente que nenhuma delas, absolutamente nenhuma, conseguia explicar o que estavam enfrentando no mistério do desaparecimento da Ilha do Alvorão. A primeira teoria considerada foi a de correntes submarinas anômalas. A costa brasileira possui regiões com redemoinhos profundos e fluxos imprevisíveis, capazes de puxar embarcações menores. Porém, os navios desaparecidos eram robustos, equipados com tecnologia moderna e monitoramento constante. Além disso, nenhuma corrente conhecida é capaz de apagar simultaneamente motores, sistemas elétricos e comunicações, muito menos produzir pulsos vibratórios detectados por sensores. Em seguida, veio a teoria de falha estrutural ou erro humano. Mas os registros encontrados nos fragmentos e nas últimas transmissões desmentiam completamente essa possibilidade. As tripulações mantiveram procedimentos padrão, e não houve qualquer pedido de socorro, mudança de rota ou relato de dificuldade técnica. Os navios simplesmente cessaram, desligaram, sumiram como se alguém tivesse pressionado um interruptor gigantesco no fundo do mar. Outra hipótese sugerida envolvia pirataria moderna, embora rara nessa região. A ideia foi rapidamente descartada. Piratas não têm capacidade de fazer embarcações inteiras desaparecerem sem deixar rastros, muito menos manipular sinais eletromagnéticos ou produzir vibrações que ecoam por quilômetros. Além disso, nada foi roubado. Nenhuma carga valiosa desapareceu. Os navios eram engolidos, não saqueados. A velha explicação meteorológica também foi levantada. Tempestades repentinas, microciclones, mudanças bruscas de pressão, todos fenômenos capazes de virar barcos de ponta cabeça. Mas os dados climáticos registrados nos dias dos desaparecimentos eram estáveis, alguns até ensolarados. O mar estava calmo, o céu limpo, e nenhuma tempestade é capaz de entalhar símbolos impossíveis em um fragmento de madeira recém-extraído das águas.
A teoria geológica não resistiu muito tempo. O possível envolvimento de falhas tectônicas, buracos azuis ou colapsos subterrâneos poderia teoricamente criar zonas de sucção ou distorção marítima. Porém, os geólogos consultados afirmaram que aquela região não apresenta atividade sísmica significativa há séculos, e mesmo que apresentasse, nenhum movimento tectônico conhecido produz sinais rítmicos, coordenadas persistentes ou interferências eletromagnéticas que desligam sistemas inteiros. Por fim, tentaram explicar o fenômeno através de campos magnéticos naturais. A costa brasileira possui pontos de variação magnética, mas nada comparado ao que foi registrado naquela área. O magnetismo natural não cria padrões inteligentes, não gera mapas entalhados em madeira, não atrai impressões digitais humanas e não humanas para um único objeto, não produz uma espiral que coincide com rotas de desaparecimento. Quando toda a lista de teorias clássicas foi analisada e uma a uma descartada, restou apenas um silêncio desconfortável na sala de estratégia. Não havia como justificar o impossível. A Ilha do Alvorão estava envolta em algo que ultrapassava os limites da ciência convencional. Algo que não obedecia aos modelos conhecidos, que não respeitava a lógica e que parecia atuar com intenção. E embora ninguém ali tivesse coragem de admitir em voz alta, a verdade começava a se desenhar. As explicações tradicionais não apenas falhavam, elas nunca estiveram perto de compreender o que realmente acontecia naquela parte do oceano. Quando todas as teorias tradicionais ruíram, restou espaço para aquilo que ninguém queria admitir, mas todos temiam: as explicações que escapavam das margens da ciência formal. Era inevitável. O padrão dos desaparecimentos, os sinais impossíveis, a vibração subterrânea, a madeira viva, os entalhes que pareciam responder ao campo eletromagnético, nada disso pertencia ao domínio das causas conhecidas. E assim, dentro da sala de comando, as teorias alternativas começaram a surgir, algumas sussurradas, outras ditas apenas por quem já havia visto demais neste mistério do desaparecimento. A primeira delas envolvia fenômenos acústicos anômalos, como câmaras de ressonância naturais formadas em cavidades submarinas. Alguns especialistas citaram que certas estruturas geológicas podem amplificar sons e criar padrões que afetam sistemas elétricos. Mas ninguém conseguiu explicar por que tais padrões formariam sequências inteligentes, repetidas e ritmadas, ou por que pareciam reagir à aproximação de embarcações humanas. Depois vieram as hipóteses sobre interferência eletromagnética artificial, sugerindo a presença de algum tipo de equipamento desconhecido, talvez militar, talvez clandestino, escondido sob a superfície. Mas essa teoria desmoronou rapidamente. Qualquer tecnologia humana deixaria rastros térmicos, metálicos ou até suavíssimas emissões detectáveis. Não havia nada, nenhum sinal, nenhum rastro. Era como se existisse algo ali, estivesse operando fora de qualquer espectro conhecido. Outra linha ganhou força silenciosa. A teoria de que a Ilha do Alvorão poderia ser o epicentro de um fenômeno geológico não catalogado como uma zona de compressão magnética natural capaz de criar distorções espaciais microscópicas. Um geofísico argumentou que certas regiões do planeta apresentam anomalias gravitacionais que alteram a percepção do tempo. Mas ninguém conseguiu relacionar isso aos entalhes inteligentes, às impressões digitais sobrepostas ou ao fato de que os desaparecimentos pareciam seguir uma rota específica, exatamente como se alguém estivesse conduzindo ou selecionando as embarcações. A teoria mais controversa surgiu quando um dos analistas comparou a espiral entalhada na madeira com padrões encontrados em relatos antigos de pescadores indígenas. Histórias sobre uma boca de mar capaz de chamar embarcações através de sons que imitavam vozes humanas. Alguns chamavam de poço murmurante, outros de porta fundida.
lendas sobre águas que se moviam sozinhas e engoliam barcos inteiros sem deixar espuma. Era impossível validar tais relatos, mas o alinhamento era perturbador. Então, finalmente, surgiu a hipótese que ninguém queria colocar na mesa, mas que se tornou inevitável. A presença de uma inteligência subaquática, não humana, não compreensível, talvez antiga demais para ser catalogada pela história moderna. Algo que poderia estar modulando sons, manipulando campos, atraindo embarcações e marcando objetos com padrões desconhecidos. Algo que poderia ter aprendido a imitar sinais humanos, como as vozes fragmentadas captadas nos rádios antes dos desaparecimentos. Uma inteligência que talvez não estivesse tentando se comunicar, mas sim defender um território. A última teoria, ainda mais ousada, falava de dobras topológicas submarinas, regiões onde camadas de realidade se sobrepõem de forma instável. Esse tipo de distorção poderia apagar sistemas elétricos, mover objetos entre pontos diferentes do oceano e criar ecos temporais. Explicaria por que fragmentos chegavam quentes, por que pareciam recém-formados ou recém-regurgitados. Mas essa teoria implicava em algo ainda mais perturbador. Os navios desaparecidos não estariam destruídos, estariam presos em outro lugar. Nenhuma dessas hipóteses podia ser provada, nenhuma podia ser descartada. E quanto mais a equipe tentava organizar as informações, mais claro se tornava que todas elas, mesmo as absurdas, eram menos assustadoras do que a última possibilidade. Aquela que ninguém ousou mencionar, mas todos sentiram. E se aquilo não fosse um fenômeno? E se fosse um comportamento? Entre papéis acumulados, arquivos digitais corrompidos e gravações incompletas, havia um elemento pequeno demais para chamar atenção em meio ao caos dos desaparecimentos. E justamente por isso, passou despercebido por meses. Um detalhe que só veio à tona quando um analista, exausto e frustrado, decidiu revisar relatórios antigos das primeiras embarcações perdidas na rota da Ilha do Alvorão. Um único trecho sublinhado por engano, um marcador quase apagado pela umidade, e de repente tudo ganhou uma nova e perturbadora dimensão. O relatório mencionava algo simples, relatos de ondas silenciosas na superfície do mar. A descrição era vaga, mal escrita e provavelmente havia sido ignorada por parecer fruto da imaginação de um marinheiro sob estresse. Ondas que não faziam som algum, ondas que se moviam sem vento, sem correnteza, deslizando como lâminas de vidro sobre a água escura. Na época, nenhum especialista considerou relevante. Mas quando confrontado com as vibrações rítmicas, os entalhes impossíveis, a madeira pulsante e os desaparecimentos sincronizados, aquele fragmento de relato ganhou um novo significado. O analista, então, buscou menções semelhantes em documentos posteriores e encontrou, em todos, cada embarcação que havia passado pela zona crítica registrou em algum momento um comportamento anômalo no mar, superfície espelhada, silêncio anormal, uma sensação de pressão no ar, como se algo estivesse prestes a emergir. Esses detalhes haviam sido registrados, mas sempre tratados como pequenas anomalias atmosféricas, nunca como um padrão. Mas havia mais. O segundo achado veio de um memorando esquecido, arquivado como sem relevância operacional. Nele, um radarista relatava um eco fantasma que acompanhou sua embarcação minutos antes do desaparecimento de outra. Não era um navio, não era uma rocha, não era uma formação submarina. Era um sinal que aparecia e desaparecia aleatoriamente, movendo-se a uma velocidade impossível para qualquer objeto físico. Porém, o mais assustador era a sua trajetória, sempre circulando o ponto exato onde mais tarde a espiral entalhada na madeira indicaria o centro do fenômeno. A terceira peça esquecida nos relatórios era ainda mais inquietante: vozes.
Pequenos trechos de áudios, arquivados como interferência eletromagnética, continham fragmentos de sons similares às vozes humanas. Às vezes, sussurros, às vezes palavras quase inteligíveis. Nenhum especialista conseguiu decodificar, mas quando o padrão foi comparado à vibração registrada nos fragmentos de madeira, descobriu-se que ambos seguiam o mesmo ritmo, o mesmo número de batidas, a mesma sequência repetida 3 vezes antes do silêncio total. Não eram interferências, eram repetições. O derradeiro detalhe esquecido estava em uma linha perdida do relatório de uma equipe de mergulho que havia tentado explorar a região meses antes. Ela dizia: a profundidade não é constante. Medimos 2 valores diferentes no mesmo ponto, a intervalos de minutos. O relatório foi descartado como falha do equipamento. Agora não podia mais ser ignorado. Todos esses detalhes, as ondas silenciosas, o eco fantasma, as vozes, as medições impossíveis, eram peças isoladas que, juntas, formavam um padrão muito mais sombrio. Um padrão que sugeria que o oceano naquele trecho não era apenas um espaço físico, mas um mecanismo, algo que observava, reagia, atraía e talvez selecionasse suas vítimas com precisão. O que antes era apenas um arquivo esquecido, agora se tornava a peça-chave que unificava todo o enigma. Não era um acidente, não era um fenômeno aleatório. Era um comportamento recorrente, meticulosamente repetido. E o mais perturbador era a conclusão silenciosa que todos, sem coragem de dizer, permitiram surgir. Esses detalhes não foram ignorados por descuido. Foram ignorados porque ninguém queria acreditar no que eles sugeriam. Quando todos acreditavam que o caso analisado não tinha mais para onde avançar, um último conjunto de informações emergiu. Silencioso, esquecido, quase despercebido, mas capaz de virar toda a investigação de cabeça para baixo. Esse enigma final não veio de uma testemunha, nem de um relatório oficial, nem de uma evidência física. Veio justamente da única coisa que nunca mente: o padrão dos acontecimentos. Ao revisitar cada detalhe da rota do navio Mar do Norte 4, cada registro de rádio, cada comportamento da tripulação e cada discrepância atmosférica captada na área, algo se destacou. Nada naquela sequência de eventos acontecia ao acaso. Era como se tudo fosse parte de um padrão oculto, um alinhamento de fatores que se repetia em 4 outros desaparecimentos marítimos que haviam ocorrido nas últimas décadas. Casos isolados, sem conexão aparente, mas que agora revelavam um eixo comum que jamais deveria existir. O padrão era simples, mas assustador. Todos os desaparecimentos ocorreram exatamente no momento em que o navio atravessava uma área onde, segundo dados meteorológicos, o magnetismo da região sofria uma queda brusca, seguida por um pico anormal. Em linguagem simples, uma espécie de pulso eletromagnético natural, ou algo que imitava isso com precisão cirúrgica. Mas o mais inquietante veio depois. Ao comparar sinais de satélite, imagens térmicas e espectros de luz captados na região minutos antes do sumiço, um fenômeno se repetia. Uma mancha escura, com bordas irregulares, aparecia sempre sobre o oceano, como se fosse uma sombra projetada por algo colossal, grande demais para ser uma embarcação, pequeno demais para ser uma formação de nuvens. Quando pesquisadores ampliaram a imagem em ultracontraste, a sombra parecia ter forma, uma espécie de contorno angular, quase geométrico, como se fosse parte de uma estrutura. Mas o pior não era a forma, era a constância. Em todos os 4 desaparecimentos estudados, a mesma sombra surgia no mesmo instante, sempre com as mesmas proporções. Como se um objeto gigantesco estivesse pairando sobre o mar. Um objeto que não refletia luz. Um objeto que não aparecia nos radares. Um objeto que simplesmente não deveria existir. A partir daí, tudo mudou. As teorias racionais começaram a perder força. A coincidência deixou de ser coincidência.
E a pergunta que ninguém ousava formular agora se tornava impossível de ignorar. Se a sombra não era uma falha técnica, então o que estava sobrevoando aquelas águas nos minutos que antecederam cada desaparecimento? Não havia resposta, não havia histórico, não havia tecnologia humana conhecida capaz de produzir uma interferência tão precisa e ao mesmo tempo tão invisível. E o que transformou esse detalhe em um enigma final foi a descoberta que veio por último, quase acidentalmente, quase como se estivesse esperando para ser achada. A sombra, em todos os casos, estava posicionada sempre exatamente acima do epicentro do magnetismo oscilante, como se fosse ela mesma a causa do pulso, como se fosse ela que escolhia o momento do desaparecimento, como se estivesse observando, aguardando e então agindo. Um padrão impossível, um fenômeno incalculável, um enigma que não apenas desafia a ciência, mas sugere a presença de algo maior, silencioso e invisível, algo que parece estar usando o oceano como palco para ações que não compreendemos. E ao final dessa análise, uma última pergunta permanece ecoando. Se essa sombra aparece em múltiplos desaparecimentos, por que nunca tentaram rastrear para onde ela vai depois? Ou pior, e se ela nunca for embora? O caso do Mar do Norte 4, que começou como mais um desaparecimento marítimo cercado de dúvidas, agora se transformava em algo muito maior. Algo que ultrapassava fronteiras, lógica e até mesmo o que entendemos como possível. Era como se, ao caminhar por cada etapa dessa investigação, uma cortina invisível estivesse sendo lentamente puxada, revelando um palco obscuro que ninguém sabia que existia. E nesse ponto final, quando todos os dados, relatos e evidências foram reunidos, o quadro que surgia era perturbador. Não havia mais como negar. Nada naquele desaparecimento seguia padrões naturais, nada combinava com acidentes, nada se encaixava em falhas técnicas ou humanas. Pelo contrário, tudo parecia guiado, calculado, orquestrado. A sombra colossal registrada sobre o navio minutos antes do sumiço, o pulso magnético detectado com precisão cirúrgica, os relatos da tripulação antes de entrar em completo silêncio. As semelhanças com outros 4 desaparecimentos ao redor do mundo. Cada elemento desse quebra-cabeça apontava para uma única conclusão. O desaparecimento do Mar do Norte 4 não foi aleatório, foi selecionado. O mais dramático, porém, não foi a descoberta da sombra, nem o pulso, nem mesmo o padrão repetido. O que realmente abalou a equipe de pesquisa foi perceber que, ao rastrear a última posição registrada do navio, o pulso magnético não apenas aumentou, ele permaneceu ativo, como se o fenômeno que causou o sumiço continuasse ali, escondido sob a água, latente, silencioso, à espera. E essa constatação trouxe uma nova camada de terror. Se o pulso continua presente, então, seja lá o que aconteceu com o Mar do Norte 4, pode estar acontecendo novamente. As autoridades preferiram ignorar essa possibilidade. A mídia silenciou. E qualquer tentativa de aprofundar a investigação foi barrada por falta de evidências conclusivas. Os relatórios oficiais foram arquivados com frases frias como causa indeterminada ou evento isolado. Mas quem viu os dados reais, quem analisou a fundo aquele enigma, sabe que isolado é a última palavra que poderia ser usada. E enquanto isso, o mar segue cobrindo seus segredos com perfeição. A superfície calma oculta um abismo onde tecnologias, estruturas ou inteligências desconhecidas parecem se mover sem que possamos compreender seu propósito. O Mar do Norte 4 não apenas desapareceu, foi engolido por algo que ainda está lá, observando. No fechamento dessa história, não existe conforto, não existe resposta final. Existe apenas a certeza de que algo maior, algo invisível, algo que não faz parte da nossa realidade conhecida, está agindo nas profundezas.
e que o desaparecimento do Mar do Norte IV não foi o fim, foi apenas o primeiro aviso. E quando o próximo pulso for detectado, quando a próxima sombra surgir no céu sobre águas abertas, e quando outro navio for envolvido pela mesma escuridão silenciosa, a pergunta já não será o que aconteceu, mas sim, quando será a nossa vez de desaparecer também? O desaparecimento do Mar do Norte IV deveria ter sido concluído nos relatórios, esquecido com o tempo e substituído por novas manchetes, novos casos, novas tragédias. Mas não foi, porque apesar do silêncio oficial, algo permaneceu pulsando, um sussurro vindo das profundezas, como se o mar se recusasse a encerrar o assunto. E no fim, o que deveria ser apenas um mistério fechado, tornou-se uma cicatriz aberta, impossível de ignorar. Dias após o arquivamento definitivo, uma informação vazou discretamente entre técnicos da base costeira. O pulso magnético que todos acreditavam ter cessado teve uma nova atividade, pequena, quase imperceptível, mas inegável. 3 sequências curtas, sempre com o mesmo intervalo de 4,7 segundos, exatamente a mesma assinatura registrada nas últimas comunicações do navio. Era como se o fenômeno estivesse, mais uma vez, chamando alguém. A Marinha não comentou. Os pesquisadores foram instruídos a não divulgar nada, mas isso não impediu que o registro em áudio vazasse para mãos independentes. E quando o sinal foi analisado por especialistas civis, uma conclusão assustadora emergiu. O padrão não parecia acidental. Pelo contrário, soava programado, ritmado, direcionado, e havia algo ainda mais inquietante na nova gravação. No terceiro pulso, um segundo ruído surge ao fundo, quase imperceptível, mas distinto. Um eco metálico profundo, semelhante ao som de algo arrastando-se no fundo do oceano. Por alguns, esse ruído foi interpretado como um simples defeito de equipamento, por outros, como um movimento tectônico. Mas quem ouviu de perto, quem analisou cada frequência, percebeu algo que gelou o sangue. O som não vinha de um deslizamento natural, mas de algo que parecia deliberado, como se uma estrutura colossal estivesse mudando de posição. E então surgiu o detalhe final, o que transformou o caso do Mar do Norte IV de um mistério trágico para um aviso iminente. O novo pulso não veio da mesma coordenada do desaparecimento. Ele veio 74 quilômetros ao norte, uma área completamente vazia, onde nunca houve registro de embarcações perdidas. Isso significa que seja lá o que engoliu o Mar do Norte IV está se movendo. Enquanto os especialistas tentam estudar em segredo esse novo deslocamento, uma corrida silenciosa começou. Algumas embarcações de pesquisa independentes se aproximaram da região, mas todas relataram falhas inexplicáveis nos radares e interferências súbitas nas bússolas, sinais idênticos aos que antecederam os desaparecimentos anteriores. Como se o mar estivesse, mais uma vez, preparando o palco para algo que ninguém consegue prever. E agora, com esse novo ponto ativo, a pergunta que ecoa não é mais o que aconteceu naquele dia, mas sim, o que vai acontecer agora. Porque se há algo se deslocando sob as águas brasileiras, se há algo capaz de apagar navios inteiros sem deixar vestígios, e se esse algo está ampliando seu território, então talvez o desaparecimento do Mar do Norte IV não seja apenas parte de um ciclo, mas o começo de uma nova onda de eventos. Uma onda que ninguém sabe como deter. Uma onda que já começou a se mover e que pode a qualquer momento escolher sua próxima vítima. O mar sabe, o mar viu e o mar, mais uma vez, está chamando. A pergunta é: teremos coragem de ouvir? Se você ficou até aqui, já percebeu que esse mistério está longe de acabar. Então, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque outros casos tão perturbadores quanto este já estão chegando, e alguns deles se conectam diretamente ao que você ouviu hoje. Deixa o like e comenta o que mais te deixou em dúvida. Quem sabe sua teoria não ajuda a revelar o próximo fragmento desse enigma que o mar insiste em esconder.